de número 6 e o versículo de número, a partir do versículo de número 11, aonde está escrito: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás. Gideão, seu filho, estava amalhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e tu livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Amém? Baseado nesse texto, eu quero trazer uma mensagem com o tema: as características que chamam a atenção de Deus. As características que chamam a atenção de Deus. Irmão, eu acredito que uma pergunta já habitou a vida de todo crente. Todo crente já se fez essa pergunta pelo menos uma vez durante a sua caminhada cristã. A pergunta é: por que Deus me escolheu? Por que Ele me chamou? Tem a tantos, mas por que Ele me escolheu? Por que Ele me chamou para fazer uma obra? E com Gideão não foi diferente, porque Gideão era gente como a gente, era uma pessoa normal. Se não fosse assim, Deus não teria escolhido. Todo o personagem na Bíblia, eram pessoas normais, que sofriam das mesmas dificuldades, passavam pelas mesmas tentações que a gente passava, mas através de um chamado, através de uma obra que o Senhor mandou ele fazer, eles estão na Bíblia para nos dar exemplo. Então Gideão também passou por isso. E o que eu acho interessante é que essa pergunta entrou na vida de Gideão em um período bem instável, que foi o período conhecido como o período dos juízes. Depois da morte de Josué, Israel não teve mais um grande líder como Moisés, como Josué, que o sucedeu. Então, entrou o período dos juízes, que ficou conhecido como o período da gangorra espiritual. Por quê? Porque em um momento Israel estava com Deus, vivendo milagres e maravilhas, e em outro momento Israel estava afastada de Deus, sofrendo, sendo afligidos por alguma nação que o Senhor havia os entregado. E isso aconteceu várias vezes. Quando Deus levantava um líder, um juiz, eles ficavam fiéis. Quando esse líder morria, Israel se afastava de Deus. E foi nesse momento que Deus falou com Gideão. No momento exato que Deus falou com Gideão, Israel estava afastada de Deus. A Bíblia diz que os midianitas vinham no tempo da colheita e levavam, roubavam a colheita e tudo aquilo que Israel produzia. Por isso o texto que nós lemos diz que Gideão malhava o trigo em um tanque de prensar uvas no lagar para tentar salvá-lo
dos midianitas. E foi nesse momento, em um dia normal, que Gideão estava ali, naquele tanque, malhando aquele trigo, que o anjo do Senhor chegou até ele e disse: salve, varão poderoso, porque o Senhor é contigo. Então Gideão olhou para o anjo e disse: o Senhor é comigo? O Senhor é conosco? Como se os midianitas roubam a nossa colheita? Estou parafraseando. Como se a gente está sofrendo na mão de Midian? O que aconteceu com os milagres, com as maravilhas, com os prodígios que o Senhor fez por nós, que o meu pai, que os nossos pais nos falaram? Então o anjo do Senhor respondeu: vai nessa tua força e você libertará Israel dos midianitas. Então Gideão respondeu: eu vou libertar Israel? Como é que eu vou libertar Israel se a minha tribo é a menor das tribos? A casa do meu pai é a menor da minha tribo. E eu sou o menor da casa do meu pai. É impossível. Eu não tenho capacidade. Eu não consigo libertar Israel. Então o anjo do Senhor lhe respondeu: porventura não sou eu que estou te enviando? Vai, porque Midian cairá diante de ti, como um homem cai diante de outro. Irmão, quando a gente lê esse texto, a primeira impressão que a gente tem é que Gideão era apenas um medroso, era apenas um covarde, um homem que estava se escondendo da guerra. Porém, se a gente analisar o texto de forma bem profunda, a gente vai entender que não é bem isso. Porque se Gideão fosse um covarde, fosse um medroso, o Senhor não teria o chamado, o Senhor não teria o escolhido. Se Gideão foi chamado, se Gideão foi escolhido por Deus, é porque o Senhor viu alguma coisa diferente nele. É porque Gideão tinha alguma característica, tinha um perfil que chamou a atenção de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Eu quero tomar Gideão como base e a gente vai ver algumas características, algumas coisas que chamam a atenção de Deus. Porque Deus ama todos nós. Deus quer salvar todos nós. Mas para usar, para uma batalha, para uma guerra, Ele não usa qualquer um. Tem que ter alguma coisa diferente, tem que ter uma característica que chame a atenção dele. Gideão, não sei se você percebeu alguma vez que você leu esse texto, mas Gideão tem algumas características que eu acredito que chamam a atenção de Deus. E a primeira característica que Gideão tem é a coragem. Sim, a coragem, irmão. O ato de Gideão de malhar o trigo no lagar, no tanque de prensar uvas, foi um ato de coragem. Porque se você observar bem, Gideão sabia que mesmo malhando o trigo naquele lagar, naquele tanque, os midianitas ainda poderiam roubá-lo. Eles poderiam passar e levar aquele trigo. Não era garantia que só porque ele estava se escondendo, ele iria salvar aquele trigo. Mas Gideão se recusou a ficar em casa. Gideão se recusou a parar de trabalhar. Gideão se recusou a deixar que aquela crise, que aquela dificuldade o parasse, o impedisse de crescer. Gideão olhou para aquela situação e disse: eu não posso deixar que essa crise aqui me pare, que essa crise aqui me impeça de conquistar aquilo que eu quero conquistar. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que pelo menos tentar. E o ato de Gideão mostrou para Deus que ele era um homem corajoso. E a primeira característica que chama a atenção de Deus é a coragem, irmão. Deus gosta de pessoas corajosas. Deus usa pessoas corajosas, pessoas que não têm medo de romper a barreira do medo, pessoas que não têm medo de sair da sua zona de conforto, pessoas que não têm medo de ir além dos seus limites, pessoas que não têm medo de avançar, de conquistar, pessoas que não deixam a crise, a dificuldade, a doença parar, o impedir de crescer. Deus gosta de pessoas que têm coragem. Jesus disse em Lucas 9, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, ele não é digno de mim. No capítulo 7 de Juízes, Deus fala para o próprio Gideão: fale para este povo
que os covardes e medrosos voltem, porque não há lugar na batalha, não há lugar na guerra para gente covarde, para gente medroso. Tem que ter coragem, tem que ter ousadia, irmão. Deus está procurando pessoas que têm coragem, pessoas que estão dispostos a sair da sua zona de conforto, pessoas que estão dispostas a romper a barreira do medo. Deus está procurando pessoas que estão dispostas a ir além dos seus limites, a tomar, a Bíblia diz, tomar o céu pela força. Deus está procurando pessoas que estão dispostos a não deixar a crise, a dificuldade, o coronavírus, o desemprego, a enfermidade, o parar, o impedir de crescer. Deus está procurando crentes com coragem, irmão. Coragem. Deus está procurando pessoas que não têm medo de molhar o calcanhar na beira do Rio Jordão, mesmo as circunstâncias falando que não tem como aquele rio abrir. Mas se Deus disse que ia abrir, se Deus disse que vai abrir, eu tenho coragem de molhar o calcanhar na beira do rio. Deus está procurando pessoas que têm coragem, irmão, de até mesmo falar com uma rocha, para que ela libere água, mesmo a ciência dizendo que é impossível uma rocha jorrar água. Mas se Deus falou que vai jorrar, não importa o que a ciência diz, importa que eu vou falar com a rocha. Podem me chamar de louco, do que for, mas eu vou falar com aquela rocha. Deus está procurando pessoas que estão dispostos a rodear uma barreira, uma muralha, por 7 dias, porque elas acreditam que no 7º dia, a força do seu grito vai derrubar uma muralha que exércitos tentaram e não conseguiram. Mas se Deus falou que ela vai cair, então eu vou rodear, eu vou tentar, eu vou gritar, porque o que importa não é o que a ciência ou o que o exército pensa, o que importa é o que Deus falou. Deus está procurando pessoas, irmão, que estão dispostos a andar sobre as águas, como Pedro andou. Ah, irmão, mas Pedro afundou, mas além de Jesus, ele é o único homem que pode dizer, eu quebrei a lei da física, eu andei sobre as águas. Deus está procurando pessoas que têm coragem de fazer aquilo que ninguém tem coragem de fazer, coragem de crer naquilo que ninguém crê, coragem de ver aquilo que ninguém vê, coragem de viver aquilo que ninguém tem coragem de viver, irmão. Se a gente não tiver coragem, não tem como a gente chamar a atenção de Deus. Se a gente não tiver coragem, irmão, não tem como a gente vencer as dificuldades e as lutas que vêm à nossa vida, porque a coragem é a marca do vencedor, a coragem é a marca de um escolhido, a coragem é a marca daqueles que chamam a atenção de Deus, irmão. Ananias, Misael e Azarias não temeram a fornalha, porque eles tinham coragem. Daniel não temeu a cova, porque ele tinha coragem, porque aquele que é escolhido, aquele que é chamado, aquele que chama a atenção de Deus, ele não teme a cova, ele não teme a fornalha, ele não teme a crise, a dificuldade, a enfermidade, porque ele sabe que Deus é poderoso para operar um milagre, irmão. Não importa o tamanho da crise que chegou na sua casa, não importa o tamanho da crise que bateu no seu casamento, não importa o tamanho da crise que chegou no Brasil, não importa o tamanho da enfermidade que bateu na sua porta, o que importa é que a gente tem que ter coragem para crer, para acreditar que apenas um toque de Jesus, apenas uma palavra de Jesus pode mudar o quadro da história, apenas uma palavra de Jesus pode mudar a situação, apenas uma palavra de Jesus pode fazer aquilo que a gente não pode fazer, apenas uma palavra de Jesus pode chegar onde a gente não consegue chegar. A gente tem que ter coragem para acreditar que para Deus nada é impossível, irmão. Um escolhido, um chamado, aquele que chama a atenção de Deus, ele não pode ter medo da Babilônia, ele não pode ter medo do Egito, irmão, porque a gente tem que ter coragem para acreditar que apenas um toque na ponta da roupa de Jesus pode curar a enfermidade, pode restaurar o que estava quebrado, pode levantar quem estava morto, pode levantar quem estava caído, pode dar visão aos cegos, pode dar voz aos mudos, porque a gente crê que antes da enfermidade Ele é, antes do desemprego Ele é, antes do coronavírus Ele é,
e não há ninguém que possa impedir a sua mão de operar, porque operando Ele, quem impedirá? Tem que ter coragem, irmão. Deus está procurando pessoas que têm coragem de ousar. Deus está procurando pessoas que têm coragem de dar o passo no escuro. Deus está procurando pessoas que têm coragem, irmão, de ir para uma terra que nunca viu, que nunca pisou. Mas se o Senhor disse que lá mana leite e mel, que Ele iria me entregar, então eu deixo o pai, eu deixo a mãe, eu deixo a Babilônia, mas eu vou, porque eu tenho coragem de crer naquilo que ninguém crê, de acreditar naquilo que ninguém acredita, de ver aquilo que ninguém vê, de viver aquilo que ninguém está disposto de viver. Foi isso que Abraão fez. Tem que ter coragem, irmão. Tem que ter coragem, irmão, para não abrir mão dos princípios bíblicos em meio a um mundo carnal, um mundo de imoralidade. Tem que ter coragem, irmão, para falar: eu amo o homossexual, porém eu não concordo com a sua prática, porque a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, e largará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se juntará a sua esposa, a sua mulher, e os dois serão uma só alma, um só espírito, uma só carne, irmão. Tem que ter coragem para falar na sua escola, na sua faculdade, na sua roda de amigos: eu não acredito no Big Bang, eu creio na Big Ordem, porque está escrito na Bíblia, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E foi assim que tudo foi formado. Tem que ter coragem, irmão, para fazer aquilo que Martinho Lutero fez, quando ele chegou nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, pregou as suas 95 teses e disse: eu não acredito em indulgências, eu não acredito em purgatório, eu creio que só a graça, só a fé, só Cristo e só a palavra de Deus é que pode libertar o homem do pecado e da morte. Tem que ter coragem, irmão. Deus está procurando crentes com coragem. Deus está procurando crentes que têm coragem de fazer aquilo que ninguém tem coragem de fazer, irmão. Glória a Deus. Quando a gente lê 1 Samuel, capítulo de número 16, a gente não entende bem o porquê Deus escolheu Davi. Ele matou o urso, matou um leão, tem um coração bom, mas ainda fica uma pergunta no ar: por que Deus escolheu Davi? É apenas por isso? Mas quando chega no capítulo 17, Deus faz questão de mostrar o porquê Ele escolheu Davi. Porque no capítulo 17, a gente encontra um gigante afrontando o povo de Israel durante 40 dias e 40 noites, dizendo: aonde está o Deus de vocês? Não tem um homem que possa me enfrentar? Não tem um homem que possa me vencer em meio a Israel? E nenhum deles, nem mesmo Saul, teve coragem de enfrentá-lo. Mas quando Davi chega naquele campo de batalha, no vale de Elá, e ele escuta aquela afronta, ele diz: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Observe que Davi era tão corajoso, que ele não fala nem gigante, ele diz: quem é esse aí? Quem é esse filisteu? Quem é esse circunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Eu não me importo que ele tem 3 metros de altura. Eu não me importo que ele é o guerreiro mais forte dos filisteus. O que eu me importo é que ele está afrontando o meu Deus Todo-Poderoso. E eu não posso deixar isso barato. Davi tinha a marca do escolhido. Davi tinha a marca do vencedor. Davi tinha algo que chamava a atenção de Deus. Além de ter um bom coração, ele tinha coragem. Ele tinha coragem de fazer aquilo que ninguém queria fazer. Ele tinha coragem de dar o primeiro passo. Ele tinha coragem de ver a vitória sobre aquele gigante, quando ninguém teve mais coragem de ver. Ele chegou até aquele arraial e disse: quem é esse que tem coragem de afrontar o meu Deus? Mas Davi, você não é o mais capacitado. As circunstâncias falavam contra Davi. Davi, você não é o mais capacitado. Você não tem o melhor currículo, você não é o melhor guerreiro, você não tem como vencer esse gigante, Davi. Mas um corajoso, irmão, ele não escuta palavras negativas. Um corajoso, ele não escuta os pessimistas, irmão. Pessoas negativas, pessoas pessimistas, como o irmão de Davi,
tem em todo canto. Pessimistas nascem como cogumelo. Pessimistas vão chegar até você e vão dizer: você não vai conseguir, você não vai vencer. Nessa batalha que você está lutando, muita gente tentou, mas morreu tentando e não conseguiu. Quando você chegar até alguém e dizer: olha, eu vou ter um ato de ousadia, eu vou dar o primeiro passo, eu vou ter coragem para avançar, porque eu creio que Deus vai me dar essa vitória, eu vou vencer essa enfermidade, eu vou conseguir esse emprego, eu vou conseguir essa faculdade. Vai ter alguém que vai chegar até você, como chegou até Davi e seu irmão, dizendo: você não vai conseguir. Muita gente tentou e não conseguiu. Muita gente caminhou e morreu nesse campo de batalha. Essa prova que você está vivendo é cemitério de crente. Você não vai conseguir. Mas um corajoso, ele não escuta os pessimistas. Porque Davi, quando ele ouviu aquela palavra do seu irmão, ele disse: deixa para lá, eu vou perguntar a outra pessoa. E quando perguntou, falou a mesma coisa: quem venceu o gigante vai ter bênção na sua casa. Quem venceu o gigante não paga mais imposto. Davi olhou aquilo e disse: de graça eu já ia, com recompensa agora que eu vou mesmo. De graça eu já ia, com recompensa agora que eu vou mesmo. Porque você que é corajoso, você que é um crente ousado, você que tem coragem de dar o primeiro passo, você não pode escutar os pessimistas, você não pode escutar o crente covarde, o crente medroso. Você tem que dar o primeiro passo, você tem que ter a mente de Davi: eu não posso, mas o meu Deus pode. Eu sou pequeno, mas Ele é grande. Eu não tenho força, mas Ele tem. Eu não tenho espada, mas Ele tem. Porque aonde eu chegar, leões faz jejum. Na cova que eu pisar, o leão vai ter que fazer jejum. Na fornalha que eu pisar, vai virar pista de dança. Porque eu sou um crente ousado. Mas você pode estar falando, nesse momento: mas Júnior, eu não sou obrigado a ter coragem. Eu não sou obrigado a ter ousadia. E é verdade. Porque se você observar bem, os homens que não foram com Gideão, para a batalha, os homens que não vão para a guerra, que ficam no arraial, eles recebem, pastor, a mesma vitória de quem vai. E é verdade. Se a sua igreja faz uma campanha de oração para comprar um ar-condicionado, você não ora, se a igreja vencer, você também vence, porque você usa o ar-condicionado. Porém tem uma diferença: se você não vai para o campo de batalha, se você não coloca a sua cara a tapa, se você não vai para a linha de frente, se você não corre risco, você também não pode pegar os espólios. Porque espólios de guerra são apenas para guerreiros. Espólios de guerra são para aqueles que se arriscam. Espólios de guerra são para aqueles que dão o primeiro passo. São para aqueles que arriscam a sua vida por um propósito. Quem se arrisca ganha mais. Quem se arrisca vê mais coisas. Quem cava mais profundo no Evangelho tem mais intimidade com Deus. Enquanto muitos, na hora da morte, tinham medo, enquanto muitos, na hora da morte, estavam com medo, Estevão disse: eis que vejo os céus abertos e vejo o Senhor Jesus assentado à direita do trono de Deus. Porque ele se arriscou, ele teve coragem. Então, se você quer chamar a atenção de Deus, a primeira característica é a coragem. Tem que ter coragem, irmão. Tem que ter coragem. A segunda característica que chama a atenção de Deus, que Deus viu em Gideão, para terminar, porque tem outro pregador, outro vaso aí para Deus usar, foi a força. A segunda característica que Deus viu em Gideão foi a força. Observe o versículo número 15. Deus disse: vai nessa tua força, e tu libertarás Israel. Mas o que eu acho interessante, irmão, é que Gideão, Deus viu em Gideão uma força que nem ele mesmo acreditava que tinha. Porque se você observar esse texto, se você ler esse texto, como você já leu, eu creio, você deve estar se perguntando: mas que força Gideão estava demonstrando ter? O homem estava malhando trigo num tanque de uvas escondido. Qual era a força que esse homem estava demonstrando ter? Pela lógica nenhuma. Mas Deus viu nele uma força que nem ele mesmo
acreditava que tinha, e eu lhe provo. Versículo de número 15. Quando o Senhor disse, vai nessa tua força, porque você vai libertar Israel, ele disse, eu vou libertar Israel? A minha tribo é a menor da tribo. A casa do meu pai é a menor da tribo. E para completar, eu sou o menor da casa do meu pai. Gideão estava dizendo, eu acho que o Senhor errou a tribo. A tribo do povo usado, a tribo do povo famoso, é Levi, é Judá, não é aqui. É impossível eu libertar Israel. Se o Senhor observou, eu sou pequeno, elevado à terceira potência, menor tribo, menor casa e menor da casa do meu pai. Não tem como eu libertar ninguém, Senhor. Era o que ele estava falando. É impossível eu libertar alguém. Mas o Senhor viu em Gideão uma força que nem ele mesmo sabia que tinha. Porque foi o Senhor que depositou aquela força em Gideão. E o que eu acho interessante é que os homens e as mulheres, a maioria deles, que o Senhor chamou para uma grande obra, deram a mesma desculpa de Gideão. Deram a mesma desculpa de Gideão. E eu acho até engraçado. Eu acho engraçado a gente tentando argumentar com Deus, ou dar desculpas a Deus, para não fazer a obra dele, para não atender o chamado dele. Porque como é que eu vou chegar para Jesus e falar, Jesus, eu não vou fazer a tua obra porque eu estou doente. Se o nosso Deus é tão poderoso, irmão, que apenas um toque na ponta da sua roupa foi capaz de curar uma enfermidade que a medicina passou 12 anos tentando curar e não conseguiu. Como é que eu vou chegar até Jesus e falar, Jesus, eu não vou fazer a tua obra porque eu não tenho dinheiro. Se o nosso Deus é tão poderoso que ele foi capaz de fazer uma água jorrar, uma rocha jorrar água e fazer cair pão do céu em meio a um deserto. Como é que eu vou chegar até Jesus e falar, Jesus, eu não vou fazer a tua obra porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho roupa boa. Se o nosso Deus é tão poderoso que ele foi capaz de fazer Israel andar 40 anos no deserto, e a Bíblia diz que nem sequer a correia, o solado das sandálias se desgastaram. É impossível a gente tentar dar desculpas para Deus, porque o nosso Deus é poderoso para suprir tudo aquilo que a gente apresentar a Ele. Não adianta dar desculpas. Muita gente tentou dar desculpas para Deus. Moisés disse, eu não sei nem falar. Como é que eu vou libertar o povo do Egito? Ananias disse, é Saulo? É Saulo que o Senhor quer usar? Jesus, eu acho que o Senhor errou Saulo. Esse homem perseguiu a tua igreja. Esse homem matou teus filhos. Esse homem prendeu a tua igreja. Eu acho que o Senhor errou Saulo. Jeremias disse, nem olhe para mim, eu sou apenas uma criança. Muita gente tentou dar desculpas para Deus, irmão, porque a gente é especialista em tentar dar desculpas para Deus. Mas por mais que Gideão dissesse, eu não sou capaz, por mais que ele falasse, eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir, não adiantava, porque Deus sabia que ele tinha capacidade. Deus sabia que ele tinha uma força, Deus sabia que ele conseguia, porque foi Deus quem colocou aquela força em Gideão. Não importa, não adianta a gente tentar dizer para Jesus, Jesus, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, porque não tem a ver comigo e com você, tem a ver com aquilo que Deus colocou em mim e em você. Paulo disse, Deus é poderoso para fazer abundantemente mais do que tudo aquilo que pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que habita em nós. Não tem a ver comigo e com você, tem a ver com aquilo que Deus colocou em nós, irmãos. Nesta manhã, o que ele está dizendo é o seguinte, não importa, Gideão, se você não tem a força, não importa se você acha que não é capaz, não importa se a tua tribo é a menor, não importa se a tua casa é a menor, não importa se você é o menor da sua casa, o que importa é que eu te escolhi, o que importa é que eu te enviei. Vai, porque Midian vai cair diante de ti, Midian vai ruir diante de você,
Moisés, não importa se você não sabe falar, Arão vai contigo, ele fala por você, mas você vai. Ananias, não se preocupe com Saulo, porque para você ele pode ser um projeto falido, ele pode ser um sem futuro, ele pode ser alguém que não vai chegar a lugar nenhum, mas para mim, ele é um vaso escolhido, ele é o 12º apóstolo, ele é alguém que vai pregar em lugares que muita gente não consegue pregar. Jeremias, não diga eu sou uma criança, porque antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu já tinha te chamado, e antes que você nascesse, eu já tinha te escolhido para uma grande obra. Nesta manhã, Jesus está dizendo, eu não estou procurando boa família, eu não estou procurando classe social, eu não estou procurando terno bonito, eu não estou procurando pessoas bonitas, alto, baixo, feio, não importa se sabe falar, se não sabe falar, não importa se é eloquente ou analfabeto, não importa se é doutor ou analfabeto, não importa se tem a voz afinada ou desafinada, o que eu estou procurando são pessoas dispostas a crer naquilo que ninguém crê, a acreditar naquilo que ninguém acredita, em ver aquilo que ninguém vê, em viver aquilo que ninguém é capaz de viver. Está na hora de Deus usar essa tua força, está na hora de você deixar Deus usar a força que Ele colocou em você para curar pessoas. Está na hora de Deus usar a força que Ele colocou em você para curar enfermidades, para operar milagres, para fazer o mar se abrir, para fazer um tijolo, um martelo, virar isopor, pela força da sua fé, como fez Elias. Está na hora da gente deixar Deus usar a força que há em nós. Porque, irmão, vou terminar. A galeria dos heróis da fé não está cheia por causa dos homens que foram chamados. Porque o chamado que Abraão recebeu, muita gente recebeu. O chamado que Davi recebeu, muita gente recebeu. Porque a Bíblia diz que Deus andou por Israel, procurando alguém para poder usar, e só achou Davi. A galeria dos heróis da fé não está cheia por causa daqueles que foram chamados, está cheia por causa daqueles que escolheram atender o chamado de Deus, está cheia por causa daqueles que escolheram, estavam dispostos a atender o chamado de Deus, a deixar Deus usar a sua força para operar milagres e maravilhas. E nesta manhã Deus está perguntando a mim e a você, será que você está disposto a deixar eu usar a tua força? Será que você está disposto a deixar eu fazer essa dinamite que eu coloquei dentro de você, o meu poder explodir? E Deus é tão poderoso, irmão, que nem a gente cansado, a força vai embora. Porque Paulo disse que orou 3 vezes por causa de um espinho na carne. Mas o Senhor disse, Paulo, mesmo com esse espinho na tua carne, mesmo sofrendo e cansado, vai. Porque quanto mais cansado você está, quanto mais você acha que não pode, quanto mais você acha que não vai conseguir, quanto mais você acha que não tem capacidade, mais o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então nesta manhã, Deus está perguntando, será que você tem coragem para viver aquilo que ninguém quer viver? Será que você está disposto a atender o chamado de Deus e deixar Deus usar a força que Ele colocou em você? Se você está disposto, seja crente ou não. Se você já é crente, basta atender o chamado. Se você não é crente, essa é a oportunidade de dar o primeiro passo e entregar a tua vida a Jesus e deixar Ele usar a tua coragem e a tua força para invadir o inferno, para ganhar almas para o seu reino, para operar milagres e maravilhas. Eu quero terminar com uma oração. Vou orar.